Olá, me chamo José Maria, tenho quase 79 anos e sou um senhor de idade. Eu não sei ler muito e muito menos escrever. Por isso, pedi a um dos meus netos para ir escrevendo enquanto vou falando o causo. Então, esse caos aconteceu em uma roça, lá pelas bandas do interior de Pernambuco, onde haviam vários sítios, fazendas e outras roças pequenas. Naquele tempo, a energia elétrica ainda não havia chegado naquela região, então vivíamos às luzes de lamparinas e velas. Sou de uma família humilde, e antes de morar naquela roça, a gente vivia perambulando, eu, minha mãe, meu pai e minha irmã, que ainda era um bebê. Eu acho que eu tinha por volta dos meus 17 a 18 anos. Era moço novo ainda. Não conhecia os perigos do mundo. Encontrar aquela roça abandonada foi um dos milagres que Deus nos deu. Pelo menos, éramos o que achávamos. A roça estava abandonada. Tinha uma pequena construção caindo aos pedaços e um poço muito fundo. Eu lembro de jogar uma pedra ali e escutar o barulho caindo no chão. Então, significa que não tinha água por ali. Sorte foi a nossa que tínhamos um vizinho que tinha um cachimbão cheio de água. Então, sempre que precisávamos, ele deixava a gente pegar. Na primeira noite, a gente dormiu nos destroços da casa. Até que, no outro dia, eu e meu pai construímos com o próprio material da natureza uma casinha bem simples, feita de pedaços de árvores, como se fossem taipas, só que grossos, e prendemos com barro molhado, que sempre fica duro quando seca. Nossa porta era um lençol e nosso banheiro era lá para trás, no meio dos matos mesmo. A gente sempre cavava um buraco antes de fazer qualquer necessidade. Mesmo com a casinha simples, estávamos felizes. O mesmo vizinho que nos dava água nos deu alguns móveis usados e velhos. Ele nos deu uma cama e algumas cadeiras. Construímos um fogão a lenha também com barro e com alguns tijolos da casa que haviam sido destruída. Como eu sou curioso, fui até o vizinho perguntar o porquê daquele lugar estar abandonado. Ele me olhou estranho e disse mais ou menos com essas palavras. Olha, eu não sei muito bem a história. Só sei que morava uma família aí. Eu acho que eram duas irmãs. Uma delas se apaixonou por um viajante e fugiu com ele. Porém, o pai acabou encontrando ela. Eu não sei ao certo o que aconteceu depois. Só sei que eu ainda, menino, vi ele, a esposa e a outra filha, saindo de casa, levando tudo. Menos a filha, que havia fugido. Ela não saiu com eles. Até hoje, ninguém sabe o paradeiro dessa menina. Eu fui crescendo e ninguém nunca morou muito tempo aí. E, às vezes, pode até ser estranho, mas eu escuto gritos vindo dessa roça. Mas fique tranquilo, meu filho. Às vezes, é só falatório do povo. Quando o vizinho falou isso, eu senti um arrepio percorrer meu corpo todo, dos pés à cabeça. Eu apenas escutei caladinho e sorri no final, concordando com ele que deveria ser apenas falatório. Enquanto voltava para casa, pensei que eu e nem ninguém da minha família havíamos escutado gritos, e se alguém tivesse escutado, ninguém me falou. Quando cheguei em casa, fui direto contar essa história para o meu pai. Ele ficou de boca aberta, dizendo que sim, já havia escutado esses gritos, mas achava que vinha lá de trás da roça. Como ainda estava um pouco longe da noite, fui andando até lá para trás da roça e procurei algo. Só tinha aquele poço e os destroços da casa. Enfim, com medo, saí dali e fui até a minha mãe. A mesma me pediu para ir no povoado e comprar algumas coisas. O povoado mais perto ficava a mais ou menos 4 quilômetros, que daria cerca de 30 minutos andando a pé até lá. Peguei o pouco de dinheiro que tínhamos e uma lanterna velha
para quando eu voltar, pois já poderia estar escuro quando eu voltasse. Pedi a benção aos meus pais e fui andando até o povoado. Como previsto, demorei bastante para chegar. Mas só foi eu botar o pé na bodega que o povo veio me perguntar se era eu que estava morando na roça do seu Francisco. Eu perguntei se era a roça que estava abandonada, e eles disseram que sim. Então confirmei que era eu mesmo. Com a minha confirmação, o povo me olhou como se tivesse visto assombração. Alguns até se benzeram. Um senhorzinho, já de idade, chegou para mim e disse que a nossa família tinha era coragem, porque todos que passavam por ali escutavam uma mulher gritando. Eu aproveitei e perguntei mais sobre a história. Ele disse a mesma coisa que meu vizinho, só acrescentou o que aconteceu com a moça. Eu mesmo fiquei incrédulo quando ouvi. Saí do meio daquelas poucas pessoas, comprei o que precisava na bodega. Como eu imaginava, já estava escuro. Algumas pessoas dali me olhavam estranho ainda. Sem dar muita bola, peguei a estrada e fui andando até chegar na minha roça. O caminho estava bem claro. A lua iluminava tudo. Eu estava andando tranquilamente, até porque o barulho que a natureza fazia ia me tranquilizando. Eu demorei mais do que a ida, talvez pelo fato de ser subida. Acho que perdi uns 50 minutos só de caminhada. Atravessei o sítio do vizinho e cheguei em minha roça, abrindo a porteira e passando. Quando cheguei em casa, entreguei as coisas que minha mãe pediu e o troco dela. O meu pai estava do lado de fora, fumando um cigarro de palha, então eu cheguei até onde ele estava e comecei a contar o que aconteceu no povoado. Então, pai, eu cheguei lá e algumas pessoas ficaram bem surpresas quando eu confirmei que era eu que morava aqui. E você não sabe de boa. Eu descobri o que aconteceu com a menina. O povo disse que ela foi jogada no poço pelo pai. Depois disso, o pai começou a ser atormentado por gritos e outras coisas durante a noite. Ela deve ter falecido da queda, mas ninguém tem certeza. O meu pai escutava atento, quando minha próxima fala foi interrompida por um grito, que parecia vir de dentro do poço, assim como o povo dizia. Eu me afastei imediatamente. Minha mãe, com a minha irmã pequena no colo, veio ver o que estava acontecendo. E foi aí que o terror começou. Aquele ser que estava dentro do poço começou a gritar desesperadamente. Parecia um grito de sofrimento e raiva ao mesmo tempo. Parecia mesmo ser uma pessoa. O meu pai, que foi o mais corajoso, pegou a lanterna velha que a gente tinha e iluminou o poço. Mas por ser muito fundo, não conseguimos ver nada. Minha irmãzinha não parava de chorar, até que os gritos cessaram. Me senti observado pelas costas. Então eu me virei. Foi uma das piores decisões da minha vida. Eu vi uma mulher toda de preto, e ela começou a gritar, e o grito ficava cada vez mais alto. Eu e minha família estávamos muito assustados. Aquilo parecia querer nos empurrar. Vinha se aproximando aos poucos. Meu pai, esperto como sempre, sacou a ideia daquele ser e nós 4 saímos correndo para a casa do vizinho. Aquele ser nos perseguiu até a porteira. Chegamos com um alvoroço do tamanho do mundo no vizinho, pedindo para ele abrir, e atravessamos a porteira. E ele nos colocou para dentro de sua casa. Dava para escutar os gritos daquela coisa. E a noite toda foi isso, gritos e mais gritos. No dia seguinte, a gente não quis ficar mais ali. Nosso vizinho nos deu moradia até meu pai arranjar um emprego no povoado. Eu também arranjei e continuamos a nossa vida morando ali. A gente nunca mais pisou numa terra abandonada, pois uma lição que aprendemos é que, se está abandonado, motivo tem. Esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado. Obrigado e uma boa noite a todos.